Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos estudar a lição de número 15, de 11 de abril de 2021. Os animais sacrificados devem ser sem defeito. Nós estudamos na aula passada o capítulo 21 e no capítulo 21 nós vimos deixa eu ver aqui. Vamos botar aqui. No capítulo 21, nós estudamos a respeito das credenciais dos sacerdotes, do ponto de vista moral, espiritual, familiar. Vimos como tudo isso estava vinculado, de certa forma, àquela projeção de tipo e antítipo, em que um sacerdote perfeito, do ponto de vista físico, moral, vai indicar o sumo sacerdote perfeito no futuro, nosso Senhor Jesus Cristo. E, por sua vez, ter os seus reflexos no sacerdócio universal de todos os crentes na igreja. Tá? Então, nós vimos esta relação na aula passada. Hoje nós vamos ver, no centro aqui do nosso estudo, esse estudo aqui, nós vamos ver, nosso texto tem 3 sessões básicas, tá? E essas 3 sessões, elas indicam divisões, que nós temos alguns marcadores, alguns marcadores aqui para poder fazer essas divisões, e então nós vamos estudar a respeito dos animais que devem ser oferecidos a Deus. Eles precisam ser sem defeito. Também, numa relação de tipo e antítipo, isso aponta para quê? Filho de Deus, sem defeito. O Filho de Deus, que é o sumo sacerdote, e é o sacrifício que ele mesmo oferece, ou seja, ele oferece a si mesmo em sacrifício, sendo tanto o sumo sacerdote perfeito em todas as dimensões, moral, espiritual, física, como também ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e, por sua vez, tem de ser perfeito, sem defeito, imaculado. E aí, então, nós temos uma perfeita relação entre tipo e antítipo, que vai ligar o capítulo 21 ao capítulo 22, formando um bloco. Um falando a respeito da base de relação sacerdote e o sumo sacerdote perfeito. E o capítulo 22 fala sobre o animal oferecido tem de ser sem defeito, apontando para Cristo no seu ofício de sacrifício, na sua função de sacrifício perfeito e imaculado a Deus. Isso, obviamente, na nossa abordagem, vai nos levar a fazer relações tanto com a Epístola aos Hebreus, nós vamos fazer algumas relações que estão aí intertextuais entre Levítico e a Epístola aos Hebreus, como também para onde nós vamos ver que esse texto nos leva na questão da oferta que é oferecida a Deus, o sacrifício. Nós vamos ver que há uma relação muito interessante que nós já fizemos em outras vezes, mas que dessa vez nós vamos repetir, que é a relação entre cada um de nós. Temos que fazer o quê? Segundo Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereceis, como é que é? Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos ver então que este sacrifício que é feito no Antigo Testamento aponta para o sacrifício de nós mesmos. Nós também somos ovelhas levadas ao matadouro e precisamos deixar no altar de Deus a nossa oferta e ao sacrifício de nós mesmos, oferecermos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, todas as dimensões do nosso ser
precisam estar depositadas também no altar de Deus. Então, tem essas implicações que são importantes para nós fazermos um estudo que seja proveitoso, do ponto de vista do entendimento do texto para o então, né, a época em que ele foi escrito, pelo seu primeiro auditório, e também nós vamos ver que esse texto tem profundas implicações na nossa vida cristã. Deu para pegar a macroestrutura da nossa abordagem de hoje? Então vamos ao nosso texto de hoje. Falei que o texto tem três marcas aqui importantes, né? Tem três marcas importantes que estão no versículo 1, depois no versículo 17 e depois no versículo 26. Então nós temos aqui as três marcas formais desse texto, que começa com Vayedaber, né? E disse, falou, Vayedaber Adonai. Aqui nós temos o tetragrama com as vogais de Adonai, daí os maçoretas tensionavam que nós lêssemos Adonai, porém nós já estudamos isso no nosso estudo do tetragrama, que a pronúncia provável é Yahvé, né? Que vem para o português como Javé. Uma proposta de revisão da Bíblia revisada e corrigida, revista e corrigida, eu procuraria que se voltasse a esta nomenclatura para identificar o nome de Deus, porque ele aparece identificando uma pessoa. Tá? Então o termo Senhor fica muito mais vago, e embora seja usado na Septuaginta, que é a tradução para o grego, e também é adotado no Novo Testamento, mas a intenção aqui é caracterizar Deus como uma pessoa. Então, Javé seria uma forma em que nós teríamos, né, assim, na nossa tradição de leitura bíblica, a oportunidade de ver Deus como uma pessoa. Então, aqui, Javé está falando a Moisés. Então, esse Deus da aliança, esse Deus que se relaciona com o seu povo, e esses são os marcadores que aqui nós vamos ver aparecer. Vou diminuir um pouquinho aqui, para poder o texto ficar. Também assim não é demais, né? Aí você já diminuiu demais. Aí. Ok, tá bom assim. Aí dá para eu enxergar bem. Vayedaber Adonai el Moshe Lemor. E disse o Senhor a Moisés, e falou o Senhor a Moisés, dizendo... Aí vem o imperativo. Daber el Aharon ve el Banav. Então, diga a Arão e aos seus filhos. Então, aqui nós temos os dois referentes, para quem Deus está se dirigindo. Para Arão e seus filhos. Depois nós temos no versículo 17, 22, 17, tá? No 22, 17, nós vamos ter novamente uma transição. Tá? Essa transição também é marcada por Vayedaber. E disse, falou, né? Vaiomer é mais e disse, né? Dizer. E o verbo aqui é usado geralmente no Pio. Aqui está no Pio, tá? Este verbo, diber, é o verbo falou, tá? Falar. Então, Vayedaber Adonai el Moshe Lemor. Aqui o referente é... Hein? Moisés. Então, aqui a Moisés. Então, fala a Arão e aos seus filhos. Né? Então, aqui nós temos outra marcação. E a terceira marcação no versículo 26. No versículo 26, nós temos outro marcador aqui, que é exatamente a mudança do discurso. Novamente, Vayedaber Adonai el Moshe Lemor. E disse o Senhor a Moisés, e falou o Senhor a Moisés, dizendo. Tá? Então, isso vai fazer com que nós tenhamos 3 seções no nosso texto. Tá? Essas marcas que são apresentadas aqui, que você vê no texto hebraico, elas são aqui marcadas também na nossa versão revista e corrigida, com esse negrito que inicia aqui a primeira seção. Nós temos aqui
Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, né? É a mesma expressão usada. Vayedaber Adonai el Moshe lemor, dizendo. Então você vai ver que tem aqui no versículo 1, tem no versículo 17, começa o falou aqui com negrito, e tem também no versículo 26 outro negrito, mostrando que o texto tem 3 seções. Ok? Isso fica mais fácil para você ver o todo. O objetivo aqui, então, é, por assim dizer, nós temos uma defesa da santidade de Deus. E a santidade de Deus vinculada às ofertas. As ofertas tinham certas características e alguns destinatários específicos. Elas não poderiam ser distribuídas de qualquer maneira. Em que consistiam essas ofertas? Essas ofertas eram ofertas daquilo que se oferecia, era aquilo que se oferecia a Deus, e os sacerdotes tinham uma porção dessas ofertas, tá, como seu salário, como a sua porção, como aquilo que eles podiam participar e comer. Eles não trabalhavam fora, eles não tinham atividades extras, né, fora dos círculos ali do serviço sacerdotal. Então, eles comiam dessas ofertas que eram apresentadas a Deus. Daí eles eram coparticipantes daquilo que era devotado a Deus. Por isso, então, há aqui a apresentação de classes de pessoas que podem participar dessas ofertas, daquilo que o Senhor permitia que os sacerdotes usufruíssem. Então, a nossa primeira pergunta vai nos levar a nossa primeira pergunta, ela vai ser: quais as pessoas que o Senhor não permitia comer das coisas santas, que era pão do sacerdote, e quais as pessoas que podiam comer delas? Então aqui o texto já começa com o capítulo 22, versículos 9 em diante. Porém, vamos ler aqui a partir do versículo 1 para nós termos todo o contexto dessa primeira sessão. Ela é importante porque ela vai caracterizar, vai dar característica a algumas coisas que não precisam e não devem ficar de fora. E isso para nós é importante porque nós vamos ver que o Senhor tem todo o cuidado de preservar a santidade das suas ofertas. E isto vai ficar muito claro nesse texto, e ao mesmo tempo nós vamos ver contra-exemplo de utilização, que vai revelar a utilização indevida das ofertas de Deus e o modo como se degenerou isso que Deus agora está aqui prescrevendo como sendo regra. Então, nós vamos ver esses dois aspectos aqui. Deixe-me separar aqui. Aí veio. Vamos ler aqui a nova versão internacional. Diz aqui no versículo 1: disse o Senhor a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que tratem com respeito as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem. Então, o primeiro ponto importante que nós vamos destacar aqui é exatamente esse tratamento. Vou colocar aqui até do outro lado, que é usado um verbo aqui muito importante. Vou marcar aqui, vamos ver. Okay. Então, diga a Arão e a seus filhos que tratem com respeito as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, para não profanarem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Esta primeira palavra aqui, ela praticamente abre o espaço para que nós entendamos o modo como Deus quer que sejam utilizadas as ofertas. Todas as ofertas, nós já vimos, têm finalidades específicas. Nós vimos as ofertas que foram arrecadadas para a construção do tabernáculo, e agora as ofertas que são
apresentadas a Deus para a manutenção do culto. Este culto tem por obrigação apresentar o que é dito numa linguagem muito interessante, que você vai ver aqui, que é o pão do nosso Deus. Tá? Porque está com fome, Deus precisa de comer essas ofertas, precisa de comer esses animais. É isso que acontece? Né? Então, essa é uma forma muito interessante de apresentar. Na realidade, quem tem necessidade de comer são os sacerdotes, né? Porque eles são mantidos por essas ofertas. A questão toda aqui é que Deus estabelece todo esse sistema de culto com que finalidade? O sistema de culto do Antigo Testamento visa apresentar, né, serve de aio para conduzir a nossa compreensão naquilo que vai ser o desfecho da história da redenção, quando Cristo vem para executar o que esses sacrifícios, que por serem imperfeitos eram repetitivos, tá, não podiam fazer. Então, era um treinamento que o povo estaria sempre com aquela mensagem a oferecer o sacrifício. É preciso um sacrifício melhor. Quem dera se nós tivéssemos um sacrifício que não precisasse de ser repetitivo como esses que nós oferecemos. Então, tudo isso vai ficando o quê? Vai mostrando que é necessário que alguém venha para cumprir, né, o que esses sacrifícios típicos estão apontando. Tá? Então, essa era uma didática que Deus estava dando para eles. E, ao mesmo tempo, mostrando uma defesa da santidade desses elementos e a seriedade do culto que era apresentado a Deus, de modo que eles tinham regras específicas para tratar com essas ofertas que eram apresentadas a Deus. Tá? Então é importante aqui, quando Deus diz, fala, né, Daber el Aharon ve el Banav, diga a Arão, né, fala a Arão e aos seus filhos. Né? Aí vem o verbo vainazeru, ver, aqui está a conjunção, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que a idade está chegando. Tem que aumentar um pouquinho. Eu quero me deter aqui, inclusive ficou até separado. Né? Aqui, veinazeru é um verbo que, inclusive aqui a tradução foi perfeita, a NVI reflete muito bem, né, que é tratar com respeito, ou respeitosamente. Né? Tratar com respeito ou respeitosamente, e isso é importante, as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Só que isso aqui vai servir de eixo para nós vermos como, ao longo dos anos, houve uma degeneração no uso daquilo que Deus estabelece como sendo sagrado e, ao mesmo tempo, o prejuízo que isso trouxe em épocas posteriores da história de Israel. Tá? Então, diz aqui, avise-lhes que se em suas futuras gerações alguns dos seus descendentes estiverem impuros quando se aproximar das ofertas sagradas, que os israelitas consagrarem ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Então, é importante essa questão aqui do modo como o adorador se apresentava diante de Deus para oferecer a oferta. Não era simplesmente a oferta. A oferta tinha de ser uma oferta perfeita, nós vamos ver as qualificações dela mais à frente, mas ao mesmo tempo havia necessidade de o próprio adorador estar livre de toda a impureza, seja ela física, seja ela moral, seja ela espiritual, para que eles pudessem fazer uma oferta que agradasse a Deus. Então isso aqui é muito importante. E ele vai então descrever, o Senhor vai descrever aqui, nenhum descendente de Arão que tenha lepra ou fluxo no corpo poderá comer das ofertas sagradas até que seja purificado. Então, se houvesse algum problema de natureza
trazer assim um certo fluxo no corpo, ou lepra, ou qualquer purulência, ou furúnculo, será o que, uma série de coisas que poderiam estar, né, aparecer num dos filhos de Arão, ele não poderia oferecer, ele não poderia comer das ofertas sagradas até que fosse ou estivesse purificado. Também estará impuro se tocar em algo contaminado por um cadáver. Então, alguma coisa que tocou num cadáver, ele toca nessa coisa, se contaminou. Então, ele não poderia, estará impuro se tocar em algo contaminado por um cadáver ou se lhe sair sêmen. Então, se houvesse uma ejaculação, ou precoce, ou uma ejaculação não voluntária, como é que se chama? Poluição noturna, ele não podia chegar e logo no dia seguinte ir para lá, ele tinha que se purificar e se preparar para poder ir ao santuário fazer o exercício do seu serviço e ao mesmo tempo participar da oferta de Deus. Tá? Então, ou se tocar em alguma criatura ou alguém que o torne impuro, seja qual for a impureza, inclusive aquelas que foram descritas anteriormente nos capítulos anteriores, tá? Aqueles que neles tocar, ficará impuro até a tarde, não poderá comer das ofertas sagradas, a menos que se tenha banhado com água. Então, depois do pôr do sol estará puro, e então poderá comer as ofertas sagradas, pois são o seu alimento. Então, todos os Arão e seus filhos, né, e você vai ver as classes de pessoas que são permitidas a participar dessas ofertas, eles tinham certas regras, certas normas para poder participar daquilo que era a fonte de sustentação, era o salário dos sacerdotes e sua família. Então, toda uma classe sacerdotal, aqui nós vamos perceber que, de um certo modo, nós começamos a ver que Arão e sua família vêm fazer assim, compor esse ideal de Deus de um reino sacerdotal, tá? E ao mesmo tempo vocês vão ver que os próprios israelitas, no decorrer desse texto, também vão começar a ter essa oportunidade de participar nesta formação de um reino de sacerdotes, de um reino sacerdotal. Tá? Isso é importante. Que remete para quê? Na relação tipo e antítipo. Quem hoje é um reino de reis, quem hoje compõe esse reino sacerdotal, a nação santa, o povo adquirido, para oferecer, para divulgar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quase citei o texto todo. Quem é? Nós. Então, tudo isso aqui está apontando para nós. Então, esse mesmo cuidado que se tinha na relação com o sagrado, o importante aqui, o centro de tudo isso aqui, é o cuidado e o zelo que se deve ter no manuseio com o sagrado. E a gente amplia isso, observando uma orientação até que o nosso Deus nos deu, que disse que todo o nosso dinheiro é sagrado, de cada um de nós. Inclusive disse que nós não podemos gastar com coisas que não estejam dentro daquilo que ele quer, não. Já leram essa profecia? Alguém já leu essa profecia? Então vocês veem, observa bem. Então nós hoje estamos lidando com o sagrado. Já é diferente, né? Nós não estamos agora com animais, nem com um pedaço de carne que a gente pode pegar para comer, nada disso, das ofertas de cereais. Hoje, como toda a nossa sociedade está mais centrada, né, no dinheiro e mais ainda no cartão, né, que hoje a gente quase não usa dinheiro, é número digital ali, que você vai no mercado, você não leva dinheiro para pagar, dificilmente, né, você bota o cartão ali, sai da sua conta, e então é uma relação muito indireta. Né, até porque as pessoas, tem um problema, porque as pessoas, quando perdem essa materialidade, elas não sentem como é que sai. Né, sai muito fácil, então você deu um clique lá, pronto, você já eliminou uma porção daquilo que está na sua conta. Então você não sente. Agora, se você está com um monte lá de notinha na sua mão e você
olha assim, aí já começa a ter um pouco mais. Então é bom até começar a lidar com o material para você ter uma noção de que vai sair mais difícil. Né, Lafayette? Com dinheiro na mão sai mais difícil, né? Do que no cartão, você chega lá e nem vê, só vê o númerozinho, tá, meu número é maior, dá para tirar do número maior, então dá para fazer a subtração tranquilo, né? Mas é só para vocês terem uma ideia. Então, isso vai jogar também para o modo como nós hoje utilizamos o recurso que Deus nos dá, o que fazemos com esse recurso que Deus nos dá, porque o Senhor disse que o nosso dinheiro é santo, tá? Então isso é importante para nós. Só uma redaçãozinha pequena. Daí diz: depois do pôr do sol estará puro e então poderá comer as ofertas sagradas, pois são o seu alimento. Também não poderá comer animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, pois se tornaria impuro por causa deles. Eu sou o Senhor. Essas são as regras que são estabelecidas para que haja uma defesa da santidade e um modo correto de utilizar os recursos que são para os sacerdotes o seu meio de manutenção e da sua família. Tá? Isso é muito importante. Tá? Aí vem agora, respondendo à nossa pergunta, né, quais as pessoas que o Senhor não permitia comer das coisas santas, que era pão do sacerdote, e quais as pessoas que podiam comer delas. Então vem os versículos 9 ao 13. Versículos 9 ao 13, nós vamos ver aqui: os sacerdotes obedecerão aos meus preceitos, para que não sofram as consequências do seu pecado, nem sejam executados por tê-los profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Você vai ver que a frase que mais se repete neste texto, já começou a observar qual é? Eu sou o Senhor. Ani Yavé, eu sou o Senhor. Conta para você ver quantas vezes essa frase vai aparecer, mostrando o quê? Que essas ordens são dadas pelo Deus, tá? Pelo Deus que agora está como o proprietário desse povo. E os sacerdotes, em mais proximidade, em maior proximidade com ele, são uma propriedade mais específica, porque trabalham numa função que é essencial para a manutenção da existência da nação. Sem o sacerdócio, sem o culto, sem a adoração, não existiria a nação. Então eles eram os mais importantes até do que posteriormente vai ser estabelecido, do que o rei, né? Porque o sistema de reis, né, começa a partir de um desejo do povo de fazer o quê? Imitar as nações. Vocês estão lembrados muito bem que o Senhor queria continuar reinando sobre Israel, estabelecer um sistema diferente de controle, porém eles quiseram imitar as nações. Aí o Senhor falou: então tá bom, quando nós chegarmos lá no livro e vamos ver lá, então vocês querem, ele vai fazer assim, ó, ele vai, e vamos ver o que ele vai fazer. Mas vocês querem, eu queria ser rei sobre vocês. Vocês não querem, querem um rei humano? Ok, eu coloco um rei para vocês. Já começou o primeiro sendo um grande problema, né? O rei Saul, né? Que dizia, de lá na frente do reinado dele, dizia que o povo seguia a Saul tremendo. Tá? Um péssimo rei. Imagina que o rei era essa questão de que só saía do trono morto. Então você, um bom rei, aleluia. Um mau rei, o povo tinha que amargar até o sujeito morrer. Tá? Então não era fácil não. Daí o que nós vamos perceber aqui? Nós vamos perceber que esses sacerdotes são aqueles que estão numa relação muito mais estreita, mais íntima com Deus. E por estarem dessa relação mais estreita, Deus tem exigências específicas para eles e para as famílias deles, conforme nós vimos na semana passada. Vocês viram os vínculos, pastores e diáconos, quais são as qualidades que eles devem ter para exercer as suas funções ministeriais, né? Hoje também nós temos regras bem específicas que, conforme nós vimos, se aplicam a todos os que estão relacionados na família de Deus e que são cabeças das suas próprias casas. Não só os pastores, os diáconos,
os evangelistas, mas também todos os chefes de família têm aquelas responsabilidades e devem ter aquelas características, porque eles estão numa escala hierárquica, a qualquer momento pode pular para o primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. Diácono, evangelista, pastor. Tá? Então isso é muito importante. Daí diz aqui o texto: somente eu sou o Senhor que os santifico. Então o povo se torna santo exatamente por conta de quê? Por conta da relação com Deus. Essa santificação então é derivada e não nativa. Tá? Ela é vinda da parte de Deus, e é Deus que santifica, e Ele estabelece os meios desta santificação. Somente o sacerdote e sua família poderão comer da oferta sagrada. Somente o sacerdote e a sua família poderão comer da oferta sagrada. Não poderá comê-la o seu hóspede, nem o seu empregado. Então, veja bem que, não tendo uma relação familiar com o sacerdote, não podiam comer dessas ofertas sagradas. Então, alguém que chega para visitar, vem lá de um outro lugar, de outra, e não faz parte ali do clã sacerdotal, não poderia participar dessa alimentação sagrada, porque estava simplesmente reservada ao sacerdote e à sua família. Tá? E ele diz: nem o seu hóspede, nem o seu empregado. Porém, veja bem que vai abrir um espaço para outras classes de pessoas e vai qualificar um pouco melhor. Mas, se um sacerdote comprar um escravo, e se um escravo nascer em sua casa, esse escravo poderá comer do seu alimento. Ou seja, esse escravo passaria a pertencer, por assim dizer, à família, e teria então um vínculo familiar com o sacerdote. Deu para compreender? Deu para perceber? Então, essa proximidade, que não é alguém que vem ocasional, tá? Não é aqui no caso, um empregado que é um jornaleiro, que é chamado na outra Bíblia, né? Jornaleiro, que é aquele que é assalariado para fazer um serviço, uma tarefa, e daqui a pouco terminou a tarefa, ele vai embora. Não, aqui é alguém que vai estar dentro da casa do sacerdote, morar com o sacerdote, e por conseguinte vai ser, né, por assim dizer, membro da família. E neste caso específico, o que acontece? Nós já vamos ver aqui que o escravo já está tendo uma oportunidade de ter, obviamente, um tratamento humanitário. Porque ele agora tem um vínculo que é familiar com o sacerdote. Isso é muito importante. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, observe que a NVI já é bem mais clara do que a revista E-Corrigida. A revista E-Corrigida, ela, embora seja literal, ela seja literal na sua tradução, mas quando se fala aqui a respeito do zar, que é o estrangeiro aqui, é alguém que não pertence à família sacerdotal. O objetivo aqui, então aí foi muito bem feliz aqui na sua tradução, e facilita muito para o leitor contemporâneo. Alguém que não seja sacerdote não poderá comer das ofertas sagradas. Mas se a filha de um sacerdote ficar viúva, ela casou com alguém que não é da linhagem sacerdotal, não pertence aos clãs de sacerdote, e ficar viúva ou se divorciar, tá? E não tiver filhos, as condições, e voltar a viver na casa do seu pai como na sua juventude, poderá comer do alimento do pai. Ou seja, porque ela vai estar na total dependência ali da família e vai reintegrar a família originária como sendo o mesmo status que ela era na sua juventude. Tá? Poderá comer do alimento do pai, mas dele não poderá comer ninguém que não seja da família do sacerdote. Então, isso aqui é muito importante para nós termos esse panorama. Se não pertencer à família do sacerdote, então não pode comer das coisas sagradas. Então, é importante. Verhol zar lo yohal bo. Todo estrangeiro, todo que não pertencer aqui à família sacerdotal,
não comerá dele. Tá? Então, aqui nós temos qual o tipo de tratamento que deve ser dado às coisas sagradas. Separado. Tem que ser tratados com o verbo respeito. Com respeito. Tratar com respeito é exatamente procurar seguir esses parâmetros determinados por Deus para que seja tratado aquilo que Deus dá a oportunidade de ele participar, é a comida de Deus. Por ser comida de Deus, então tem as regras, os parâmetros para que seja feito de acordo com a vontade de Deus. Do contrário, se não houver esse tipo de procedimento, profana-se a coisa sagrada. E aí é pena de morte. Tem uma consequência muito séria. Vocês vejam bem que a nação de Israel era muito bem orientada. Tudo aquilo que Deus queria dizer para os sacerdotes, para Moisés, através de Moisés e tudo, vocês observam que eram orientações bem precisas, de modo que eles sabiam como as coisas tinham que acontecer e como as coisas tinham que ser feitas, né? Então isso é muito importante para nós. A segunda pergunta, alguma dúvida, alguma observação? A segunda pergunta, então. Como o ATI traduz Zar aqui? Traduz como estranho. É estranho aquele concerto, aquele círculo ali, sacerdotal. A segunda pergunta, o que se podia fazer se alguém por erro comesse de coisa santa que eram santificadas, que somente os sacerdotes poderiam comê-la? Os sacerdotes poderiam, concordância verbal, que poderiam comê-la. Versículos 14 ao 16. 14 ao 16 acontece um erro, e aí é um erro não premeditado, né? Então, o que acontecia se alguém comesse? Se alguém, sem intenção, comer uma oferta sagrada, fará restituição da oferta ao sacerdote, ele acrescentará 1/5 do seu valor. Então, ele teria que acrescentar 1/5 deste valor, para poder, então, restituir aquilo que ele comeu indevidamente. Tá? Então, é o preceito aqui, e isso tem que ser algo feito sem intenção. Tá? E, então, qual é a fração que fica? 1 mais 1/5, 6 quintos. Só para lembrar de frações aí para vocês. 20% do valor. 20% do valor, eu sei. Tá. Aumenta 20%. Eu estou falando em termos de frações, como é que fica a expressão? Aí você bota 1 mais 1/5, 5 vezes 1, 5 mais 1, 6, 6 quintos. Né? Só lembrando aí a nossa infância. Né? E sabe que matemática é bom para o cérebro, viu? Porque você quer se livrar de Alzheimer, você faça bastante matemática, que isso é bom para manter o cérebro ativo, ativado. Então, matemática é bom para isso. Tá? Então, por isso que a Bíblia tem aqui, ó, acrescenta 20, não diz 20% na linguagem que a gente utiliza hoje, né? Mas aqui 1/5, aí, então eles sabiam fazer conta direitinho. E sem calculadora. Sem calculadora. Os sacerdotes não profanarão as ofertas sagradas que os israelitas apresentam ao Senhor, permitindo-lhes comê-las e trazendo assim sobre eles culpa que exige reparação. Eu sou o Senhor que os santifico. No caso de uma ação voluntária, os sacerdotes não deveriam permitir. Então está a mesa posta lá, isso aqui é comida sagrada. Vem aí, você é meu amigo, vem, senta aqui e come.
Eles não poderiam permitir que isso acontecesse, porque senão traria problema. Então, aí ia trazer sobre eles a culpa que exige reparação. Então, isso é muito importante. O que foi, Rodrigo? Fala aí, que você está aí pensando alguma coisa. Nós então passamos assim a próxima pergunta, que é também a transição para a segunda sessão, que fala a respeito desses animais que deveriam ser apresentados, que é o cerne aqui do nosso estudo de hoje. Então vamos ver aqui. A terceira pergunta. Qualquer pessoa israelita ou estrangeira que oferecesse ofertas voluntárias ou as de seus votos, quais os critérios que a pessoa tinha que observar? Do versículo 17 ao versículo 19. Antes de fazermos esta parte, vamos ver um modo como, na época do sacerdote Eli, como o sacerdócio estava sendo executado e quais eram as ações dos filhos do sumo sacerdote que estavam maculando e quebrando exatamente as regras estabelecidas aqui nessa primeira sessão. Vamos ver lá? Primeiro livro de Samuel. Vamos ver aqui um vínculo aqui. Não, latim não. Latim. Revista corrigida. Aqui é atualizada aqui. Vamos ver essa daqui, vamos fazer outro vínculo com ela. E vamos colocar aqui o primeiro livro de Samuel. E nós vamos ter assim um panorama do que acontece. Vocês sabem bem a história. Cântico de Ana. E aí, aqui, nós temos uma família sacerdotal que tem a Torá nas mãos, o livro da lei, sabe desses preceitos que nós estudamos aqui, tá? Eles sabem perfeitamente esses princípios aqui que nós vimos, que começa a ordem divina: tratem com todo respeito as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, o Senhor, para que não profanem o meu santo nome. Vimos que os sacerdotes precisavam ter uma postura moral recomendável. Vimos que eles tinham de ter uma família também recomendável, tá? Porque eles eram o espelho para a nação. Sendo assim, os filhos de Eli, que eram os sumos sacerdotes nessa época, tá? E essa época, o livro do profeta Samuel, exatamente dá nome ao autor aqui, Samuel, mostrando que ele é aquele menininho que é o filho da promessa, que nasce para poder se opor a esse regime ímpio que está acontecendo nessa época aqui. Então ele é um profeta de Deus, que é levantado por Deus, é gerado no ventre com uma missão específica de combater o erro do que está acontecendo aqui com as ofertas no tempo do sumo sacerdote Eli. Então Samuel é levantado nesse contexto. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. O que significa filhos de Belial? Quem era esse sujeito? Belial. Nós já explicamos essa expressão. Eles eram filhos, a expressão aqui, eram indivíduos extremamente perversos. Belial aqui representa perversidade. Daí ser filho da perversidade indica que eles eram extremamente perversos e pervertidos. Mas eram indivíduos iníquos, eram indivíduos que não tinham nenhum apreço com o sagrado.
lidavam com o sagrado como se fosse uma coisa qualquer. Não somente isso, eles não tinham nem noção do que significava essa relação que o seu pai como sumo sacerdote e eles como filhos do sumo sacerdote deveriam ter para com Deus e com as coisas de Deus. Então eles eram iníquos, perversos e pervertidos. E essa perversão estava estabelecida onde? No sacerdócio. Para pensar. Vai explicar por que eles eram filhos de Belial. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Então, está ali, né, com o que é de Deus, eles simplesmente chegam lá e, bem, que é aquilo, né, vou jogar para cima, se Deus segurar é dele, se cair é meu. Lembra dessa anedota? Eles não, aqui já era o contrário, tem um caldeirão, as coisas estão sendo cozidas, para começar, eles já coziam de tudo, e aí metiam o caldeirão, né? Aí metiam lá o garfo de 3 dentes, aquele tridente ali, metiam lá. O que saísse era deles. Esse era o critério que Deus estabeleceu lá atrás? Não, Deus estabeleceu exatamente o que eles tinham como porção deles, mas para eles tudo era deles. Eles não tinham limites, não tinham, né? Até brincavam com coisa séria, já tinha um garotinho lá especial, já, né? Com a função especial de fazer essa brincadeira. Vamos lá, né? Vamos ver se sai o mion ou o lagarto. Vamos lá, o que vai sair? E metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes, veja a segunda descrição, também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote. Aí aquilo que tinha que ser queimado, ele simplesmente, não, dá aqui, vou levar para o sacerdote. Porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Então ele simplesmente pegava, e o que era de Deus, não ia para Deus. Ele metia a mão lá e pegava para ele. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, vocês têm de me dar isso agora, senão tomá-la-ei à força. Então devia ser o moço do sacerdote devia ser bem parrudinho, né? E além do mais, está com um garfo de 3 dentes na mão, com 3 lá, com 3 aí já viu, né? Se você não dá, vai você aí para lá, para o sacerdote lá. Vai a tua carne para lá. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Tá? Gente, isso aqui para nós, né, é algo muito importante. Por quê? Porque nós hoje também lidamos com o sagrado. Então, quem lida, vamos falar do clero, vamos falar aqui quem lida com coisa sagrada, pastores, né, que são, eu, por exemplo, eu sou liberto do trabalho material para trabalhar só na igreja. Então, lidar com o sagrado é uma responsabilidade muito grande, porque você está lidando com aquilo que é de Deus. É aquilo que é de Deus. Então, você tem de ter essa consciência e você não pode, né, fazer o que bem entende, não, com as coisas de Deus, não. Tem que ter as suas propostas específicas. E isso se aplica tanto a uma igreja local, como se aplica à nossa organização como um todo. Então, nós temos uma organização que Deus estabeleceu o objetivo das ofertas. Então, tudo tem que ser usado de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Então, se chega naquilo que é dinheiro de Deus e pensa que é dinheiro nosso, e vai, pega o dinheiro, né? Vou comprar um carro mais novo agora, e compra lá, e não quer nem saber, não quer nem consultar ninguém,
e não, vou dar um carro para o meu filho, para minha filha, fazer o que eu bem entendo com o dinheiro sagrado, o que acontece? Está agindo exatamente igual aos filhos de Eli. Então, isso para nós serve, né, como modelo para que nós lidemos com o sagrado de modo que reconheçamos que o sagrado é sagrado. E nisso eu tive um professor excelente que se chamava Jair Rosa da Conceição. Pastor Jair Rosa da Conceição, tá? O modo como ele lidava com o sagrado, né, era algo tão sublime que Deus tinha que obrigá-lo a comer melhor, de tão ele economizava de um modo tal que ele, né, o Senhor teve uma vez, tomou o irmão Ananias e disse: ungido, come melhor, ungido, pode comer melhor. Ele é diferente desses moços aqui, né, que pega o que vem, né, vai encher a pança. Não, ele tinha uma maior restrição. Roupa, Deus tinha que mandar ele comprar, e era uma coisa assim, né? Ele era muito sério no lidar com o sagrado. Isso ele ensinou para nós, né? Irmão Domingas era muito, mas muito, eles às vezes passavam um aperto, mas eles lidavam com o sagrado de um modo muito recomendável. Na construção de Acari, eu tive prioridade, era a construção de Acari, então era a construção de Acari, era a construção de templo, não pegava absolutamente nada do que entrava para ele, né? E isso mostra o quê? A necessidade, né, de se estabelecer um paralelo com o uso que Deus quer das coisas sagradas. Quando se utiliza as coisas sagradas ao seu bel prazer, sem princípios, sem temor, sem prestar contas, isso tudo está enquadrado dentro daquilo que os filhos de Eli faziam. E o povo chegava lá e apresentava a oferta, e o povo sabia a regra, mas não podia obedecer a regra que o Senhor estabeleceu. Por quê? Porque a oposição vinha dos próprios sacerdotes. E chegava o garotão lá, né? Chegava: não, você passa daqui para cá. Não, rapaz, deixa a gente queimar isso aqui, tem que ser queimado primeiro. Não, passa para cá. Bora, quero agora. Era assim que eles tratavam, e estavam fazendo o quê? Desprezando a sacralidade daqueles elementos, daquelas ofertas que estavam sendo trazidas pelo povo. Então é muito importante quando nós temos essa consciência, e cada um de nós tem essa consciência, e é muito bom quando um líder age assim, porque ele se torna um exemplo, né? E o exemplo tem que ser dado. Então, se a gente tira a oferta para uma determinada coisa, é para aquilo, não pode mexer naquilo para outra coisa. E assim tem sido. Assim tem sido. Nós temos uma oferta que foi dada, por exemplo, para nós comprarmos aqui o material para fazermos a construção aqui do lado. Está lá intacta, no mesmo local, está lá paradinha para essa finalidade. Eu não posso chegar lá: poxa, vou pegar essa oferta aí, vou pegar o Land Rover para mim, comprar à vista lá, né? Entrou aqui, está aqui no tesouro, né, ou não? Vou comprar o Land Rover para mim. Isso aí não tem uma finalidade, não tem uma meta específica, então tem que ser usado naquela meta específica. Isso significa o quê? Não desprezar a oferta do Senhor. Que a oferta, depois que entrega e ela é colocada dentro do tesouro, ela é do Senhor, né? Do Senhor. Então, o que ocorre? Nós estamos aprendendo nessa lição aqui o quê? A necessidade de nós respeitarmos, tratarmos com respeito as ofertas sagradas que o povo dedica ao Senhor. É o que está aqui nesse versículo 2. Por isso que eu falei que esse paralelo é importante, porque aqui tem a prescrição e aqui tem a quebra da regra. Por quem? Por aqueles que estavam incumbidos de lidar com o sagrado, incumbidos de lidar com as coisas santas. Quando o homem de Deus perde esse temor, o ministério dele é um fracasso. Quando o homem de Deus perde esse temor e permite os seus filhos andarem desse jeito aqui, fazer essas coisas aqui, e não toma uma providência, ele está à beira do fracasso. Olha como é que a história ela prossegue.
Logo em seguida, vem aqui um intervalo, fala sobre a mocidade de Samuel. Samuel é entregue lá no templo para ficar lá cuidado, o sumo sacerdote o recebe, tá? E ele está ali dentro. Aí, logo em seguida, Eli vai e repreende os seus filhos. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eles não somente abusavam da oferta do Senhor, mas abusavam das próprias israelitas que iam lá levar a oferta e eles se deitavam com ela. Para pensar. A porta da tenda da congregação virou um bordel a casa do Senhor. Vocês já imaginaram? Por isso que eles são chamados de filhos de Belial. São homens perversos, iníquos, podres moralmente. Tá? E diz aqui, e disse-lhes, por que fazeis tais coisas? O que você percebe numa fala dessa? Ele ainda vai perguntar por quê, depois de ouvir todas essas informações, qual era o primeiro passo que ele deveria tomar? Tirar os filhos. Destituir imediatamente do sacerdócio. Imediatamente. Tá? Agora, você observa bem que a própria atitude de Eli estava dentro do projeto de Deus. E é aí que está o problema. A própria atitude de Eli, né, de ser esse bonachão, tranquilão aqui, meus filhos, por que vocês estão fazendo isso? Vocês não sabem que isso é errado? Não façam, não tomam a atitude, não age e não corrige e não disciplina. Veja bem, e diz, pois de todo, olha a justificativa, pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Veio a mulher aqui e disse que você agarrou ela lá. Que história é essa? Dentro da casa de Deus ainda? Que falta de... Isso aí é impensável. Vocês são sacerdotes. Veja bem. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta. Não é boa a fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Aí como é que o povo vai encarar as coisas sagradas? Com esses profanos profanando o nome e a oferta do Senhor. Se eles estão fazendo andando com esse tipo de procedimento, como é que vai então o povo? Qual é o espelho para o povo dessas atitudes dele? Vai virar o que, Israel? Percebe bem? Aí, veja bem, pecando o homem contra o Senhor, e isso ele disse com razão, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Aí vem uma explicação muito interessante. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai. Por quê? Porque o Senhor os queria matar. Já estava a sentença estabelecida. Mas o jovem Samuel, aí vem o contraste, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então, enquanto ao declínio da casa de Eli, a ascensão do jovem Samuel, com uma vida pura e ilibada, com uma vida recomendável, crescendo, mostrando o quê? Que ele vai ser exatamente o sumo sacerdote, o profeta, de acordo com a vontade de Deus. E aí, veja bem, logo em seguida veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada. Olha que profecia pesada. E tu, por que honras aos teus filhos mais do que a mim? Para
tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos, serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus a um tempo com o bem que fará a Israel. E jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal que o que sobrevirá a teus dois filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então, aí vem, Deus não se deixa escarnecer. Vem um contraste. Para que Samuelzinho foi lá prometido a uma mulher estéril, que foi lá orar, e o sacerdote abençoou aquela mulher, e ela teve um filho, e ela prometeu entregar aquele filho, e o sacerdote agora está cuidando daquele filho, que está um jovem, está crescendo. É Deus trabalhando. Deus está preparando alguém para substituir esta iniquidade generalizada que está, e esta dessacralização ou profanação das ofertas de Deus. Olha a história e diz: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei a uma casa estável, não essa bagunça que é a tua casa, a gente agora está acrescentando, né? Não essa desordem que é a sua casa, esses filhos de Belial que são teus filhos. Olha só a situação e como é que a profecia veio na íntegra aqui, e muito importante, e relacionado à santidade das ofertas. Tudo relacionado à santidade das ofertas. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Depois de uma profecia dessa aí, meu amigo, não é brincadeira não. Por outro lado, olha só, Deus fala com Samuel em visão, né? E aí os olhos de Eli já começaram a escurecer a ponto de não poder, né? E tendo se deitado Samuel, o Senhor vai e fala com ele, e ele não sabia nem reconhecer a voz de Deus. É o profeta, o sacerdote que vai, né, orientá-lo. Aí ele aprende, né? E aí ele disse: olha, vai deitar-se, se alguém te chamar, dirás, estou ouvindo uma voz, me chamou, Samuel, Samuel, e o Senhor me chamou? Eu falei: não, você vai deitar, e se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para os seus lugares, se deitou, e então veio o Senhor ali, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo que tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Então, não tem inocente aqui. Porque seus filhos se fizeram execráveis, são abomináveis, são a carniça,
né? Lembra da história da carniça que a gente contou aqui? O cachorro, quando se mete na carniça, fica com cheiro, né? Isso aí é mais ou menos isso, é a repulsa aos narizes de Deus. Se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Então eles se fizeram execráveis e o sumo sacerdote é repreendido porque não repreendeu a atitude deles. E aí diz: portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Eles repreendem, eles rejeitam as ofertas de Deus, e agora essas ofertas não servem nem para expiar o pecado deles. Samuel vai, conta a visão para o sumo sacerdote, e ele chega à conclusão: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. É isso mesmo? Eu vou fazer o quê? Vou contender com Deus? E Samuel crescia e tudo mais, e aqui o Senhor se manifestava, e continuou o Senhor a aparecer a Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Aí vem os filisteus, vencem os israelitas, tá? Vem todo o quadro que Deus tinha falado antes, o aperto na casa de Deus, e a arca de Deus é tomada, e aqui fecha o cumprimento da profecia. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. A cosmovisão pagã. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Essa era a versão que estava lá entre os filisteus. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e o Senhor estava montado em que cavalos? O Senhor estava no cavalo dos filisteus. Mesma história do Nabucodonosor, o Senhor estava do lado de lá. E Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. É o prejuízo da nação. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os filhos de Eli, Ofni e Finéias. No mesmo dia foram executados. E então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade, dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve um grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo o parto, ouvindo essas novas, que a arca de Deus fora tomada e de que o seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas,
pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido, e falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Tudo isso acontece por conta de quê? O modo como eles usaram as ofertas e a promiscuidade moral desses sacerdotes. Então morre o sumo sacerdote, morrem os 2 filhos dele, morrem 30.000 em Israel, e até a mulher desse indivíduo que estava grávida morre também, e dá à luz um filho que fica para dizer para a nação o seu estado, e acabou, né? Não tem mais kavod, kavod quer dizer glória, e kavod não tem mais glória, aquela glória que entrou no santuário na época da inauguração de Salomão. Olha aí, foi-se a glória de Deus. Então aqui é um período que está antecedendo o período dos reis, tá? Essa glória entrou no tabernáculo, e essa glória novamente na época de Salomão ela vai voltar, mas ela tem condições para ficar, e isso serve para nós de lição, porque se não tratarmos com respeito as ofertas sagradas, o fim é o mesmo. Tá? Então isso aí para nós foi um paralelo que eu quis fazer com vocês, para vocês verem o que significa tratar sem respeito as ofertas de Deus e ser promíscuo numa função tão elevada, tão importante, e vem sempre o juízo de Deus, e isso é inevitável. E é o próprio Senhor que promove tudo. É o Senhor que se levanta Samuel, e morreu os sacerdotes. Quando Samuel começa o seu ministério, como se nada para Deus, é como se nada tivesse acontecido. Ele já está falando com Samuel, fala: agora sim, agora eu tenho um homem com quem eu posso falar, que vai cuidar das minhas coisas com seriedade, que vai tratar as minhas ofertas com respeito e que vai ter integridade moral para poder realmente andar diante do meu povo e do meu ungido, que daqui a pouco vai ser levantado o rei, né? Samuel vai ser esse período de transição aí em que o rei vai ser estabelecido, que também será uma rejeição do próprio governo de Deus direto através do profeta, sacerdote Samuel. Tá? Então, eu acho que já deu para a gente ter mais ou menos uma noção do que é isso aqui, tratar com respeito às ofertas sagradas e às coisas santas de Deus. É esse sentimento que todos nós devemos ter. É esse sentimento que todos nós devemos ter. E, infelizmente, o que nós vemos aí fora? Nós vemos um liberalismo teológico trazendo todo tipo de nojeira como sendo oferta para Deus. Atitudes as mais, inimagináveis. Coisas que vocês não têm noção de como um filho de Belial no ministério, como ele age. É uma coisa terrível. O professor Roberto Alves, né, de saudosa memória, ele estava contando a respeito de um pastor lá no ambiente dele lá, né, pastor solteirão e tal, aí ganhava um bom salário da igreja, pastor de uma igreja muito grande, e o professor Roberto: você não é casado por quê? Aí ele chegou: Roberto, isso aí é o fruto do liberalismo teológico, esses homens que estão aí, fizeram seminários, aprenderam lá a teologia liberal. A teologia liberal é simplesmente um ateísmo cristão, é um modo de dizer que é crente, mas não tem nada a ver. Aí o professor Roberto perguntou para ele: por que você não se casa? Você não é casado? Você é um ministro, sozinho? Sabe o que ele respondeu? Ele disse: Roberto, tem um monte de irmã aqui na igreja, para que eu vou casar? A hora que eu quero aqui, é só convidar que elas vêm. Assim mesmo. O professor Roberto só não desmaiou na hora, né, mas ele não estava esperando ouvir uma coisa daquela. É assim que as coisas estão por aí fora. E fica sem correção, sem nenhuma repreensão, e o pecado fica aí. Aí hoje em dia, quando os tempos estão tão fechados, quem sabe que isso aí é fruto, né, do pecado que o Senhor está punindo.
Aí levanta os filisteus para poder fazer isso. Aí vai lá, levanta o Supremo Tribunal Federal, né? Já tem medo quando não tem proibição. Agora que tem, fica pior ainda. E o Senhor está fazendo o quê? O Senhor está fazendo a seleção. É a seleção. Ele prometeu que ia fazer. E a seleção, ela precisa de ter elementos. Vai beber água. Como é que você bebe? Bebe à vontade. Se joga lá. Opa, pode separar. Vê o próximo grupo. Aí, esse aí pega água e bota na boca. Opa, separa para o lado de cá. No final sobraram quantos? 300. Com esses aí eu vou livrar. O resto você pode. O primeiro grupo foi: os covardes e medrosos voltem. Foi aquela turma embora. Depois agora leva para beber água. Opa, agora separa. Quando sobrou no final, 300 para fazer a obra. A obra não é dos 300? Então, em meio à falta de temor, à falta de respeito e à falta de consideração séria do sagrado, que nós possamos manter a nossa postura. Porque nós queremos estar nos 300 que o Senhor separou, e já tem separado o Senhor, porque observa bem que ali o negócio já estava bem desenhado. Enquanto nasce o menininho lá, a mulher vai lá, sente desejo de ir lá no santuário, ora, e o Senhor dá um filho, e aquele menino cresce, leva para o sacerdote cuida dele, o sacerdote vai ensinar a ele a ouvir a voz de Deus, para depois ele chegar com aquele oráculo pesado em cima do próprio sacerdote. É assim que Deus faz. Então, estejamos atentos ao estudo de hoje, porque eu acho que nós já ganhamos o nosso dia. Vamos tratar com respeito, com todo o respeito às ofertas sagradas, e vamos tratar a obra de Deus com respeito e com seriedade, porque a sentença de Deus não tarda a vir. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, outros se manifestam depois. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Então, que nós possamos manter a nossa postura, manter a nossa linha e seguirmos em frente com a nossa cabeça erguida, respeitando as ofertas do Senhor e respeitando-nos uns aos outros. Respeitando-nos, para que a gente possa prosseguir. E essas coisas precisam ser ditas. Vamos lá. Próxima sessão. Pastor? Sim? Só uma pergunta. Esse profeta que falou com ele não era Samuel? Não, era um outro profeta, viu? Um homem de Deus assim, a gente diz ao léu, né? Mas não foi nada ao léu, né? Foi lá um homem de Deus levantado e foi lá e profetizou para ele. Não cita o nome. Não. E quando o Senhor usa Samuel, ratifica, confirma as palavras que disse por aquele homem de Deus, por aquele profeta. Então foi do léu, foi do céu. Foi do céu, não é o léu, né, Luciano? Foi do céu. Ô, professor, sim. foi na sexta-feira, saiu no noticiário brasileiro que o STF agora está trabalhando para proibir no estado do Amazonas a leitura da Bíblia nas escolas, né, e nas bibliotecas públicas. Isso virando jurisprudência, ou seja, a Bíblia vai ser então em todo o país. Uhum. Então, ou seja, proibida. Aí a gente vai para aquela palavra do Senhor anos atrás, que a minha palavra vai ser tomada das vossas mãos. Tudo que o Senhor falou vai se cumprir. Nós só temos que nos preparar. Por isso que o Senhor mandou orar, buscar o Senhor, e é o que nós estamos fazendo, para nos preparar. É o próprio Senhor que está levantando os filisteus, meu amigo. Né? E acabou. Foi-se a glória, o Senhor vai levantando os filisteus, mas temos que ser Eli ou Samuel? Ofni, Finéias ou Samuel? No meio da bagunça tem um homem de Deus ali que teme isso aí, vai andar na minha presença. É esse que nós temos que ser. No meio da bagunça, no meio da procura que o Senhor mandou procurar em Jerusalém para ver se tinha alguém, não achou nem criança, né? Preferiu chamar o boi e o jumento para poder dar de exemplo para aquela nação que estava podre de cima e embaixo. Tinha um homem lá, Jeremias, né? Tinha um homem de Deus lá, Jeremias. Veio a destruição, saiu ordem de lá, de Nabucodonosor: olha, põe os teus olhos sobre aquele homem lá chamado Jeremias lá, tá? Não toca nele não. Pode fazer o que você quiser, mas aquele, põe os olhos sobre ele. Aleluia. Né? É assim. Vem lá o Império Medo-Persa. Primeiro você vê aqueles dois episódios. O primeiro episódio da fornalha de fogo, que foi uma glória. Deus fazendo. Todo mundo judeu, viu? Judeu também, dobraram o joelho. Aqueles três lá não, ficaram em pé. O Senhor mandou um anjo e deu livramento.
Depois vem Daniel, profetiza na noite da destruição do Império Medo-Persa. Segundo os historiadores, os Medo-Persas já estavam ali, né, em Babilônia, né, o Belsazar. Vem o Império Medo-Persa, tinham já desviado o rio e já estavam dentro do palácio. Já estavam já nas proximidades, dentro da cidade, o rio desviado, que passava pela cidade, já entraram naquela mesma noite, quando o profeta interpretou, olha, o teu reino foi passado, entregue aos medos e aos persas, diz, naquela mesma noite morreu Belsazar. O que Deus fez com Daniel e seus amigos? E ele foi elevado no Império Medo-Persa. Então, o negócio disso tudo aí é ser fiel, obediente, temente a Deus. E Deus mesmo vai fazer o fiel aparecer. Lembra que ele falou para nós isso? O fiel aparecerá. Mas ele pode não estar na mídia, ele pode não estar bem falado, ele pode, mas o fiel aparecerá. Não tem como, ninguém no Império Babilônico teve condição de ocultar essas 3 pessoas que Deus fez aparecer naquele império. E agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Sermos fiéis para, no momento certo, Deus nos fazer aparecer e não ser consumido pelo exército de Nabucodonosor, pelo exército dos filisteus, pelo exército medo-persa. Né? São coisas importantes aí para a gente fazer. Preparemos-nos para o grande abalo. Próxima pergunta, então, vamos respondê-la. Qualquer pessoa israelita ou estrangeira que oferecesse ofertas voluntárias ou as de seus votos, quais os critérios que a pessoa tinha que observar? Então, vem aqui alguns critérios, e esses critérios vão estar relacionados com aquilo que nós falamos de tipo e antítipo, 17 ou 19. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e a seus filhos e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Quando um israelita ou estrangeiro que vive no meio do povo apresentar em sacrifício ao Senhor um animal que vai ser completamente queimado, é a oferta de holocausto, né? Então, seja para pagar uma promessa, aqui no caso de um voto feito, seja uma oferta feita por vontade própria, chamada oferta voluntária, o animal deverá ser um macho sem defeito. Assim, a oferta será aceita. O animal poderá ser um touro, ou um carneiro, ou um bode. Então, qual é o critério? Ele tem que ser sem defeito. Lembra daquele termo de Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito. A palavra aqui é tamim, né? Então ele é macho, zahar e sem defeito. Tamim é impoluto, ele é sem defeito. Assim oferecerá a oferta e assim a oferta será aceita. O animal poderá ser um touro, um carneiro ou um bode. Ok? Então, sendo essa oferta sem defeito, está apontando para quê? Cristo. Tá? Esse animal está apontando para Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? E ele tem as suas características para, tanto como sumo sacerdote, como para a oferta de si mesmo que ele faz, né? Então ele é perfeito, então aí vai casar muito bem entre tipo e antítipo. Tá? Vai ser o Steigerung, né? Movimento de baixo para cima, desenvolvimento, né? Vai acontecer em que Jesus vai cumprir tanto a função de sumo sacerdote, sem defeito, como oferta sem defeito. Então, essas duas características aí que vão marcar ele, vão marcá-lo tanto como sumo sacerdote, como oferta ao Senhor. A quarta pergunta: o que aconteceria se o animal oferecido tivesse algum defeito? Quais as coisas que o Senhor mencionou como sendo defeitos dos animais? Vejamos aqui. .
versos 20 ao 22. Tem um cheiro suave subindo aí já, né? Está sendo útil esse estudo para nós? Pelo amor de Deus, né? A gente sai tremendo, né, Fred? Sai tremendo, mas isso tudo para nós é muito importante. Chegou a hora, né? Chegou a hora, e o fiel aparecerá. Versículo 20 ao 22. Mas deverá ser sem defeito. Se um animal defeituoso for oferecido, Deus não aceitará a oferta. Se alguém apresentar uma oferta de paz, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, voto ou oferta voluntária, o animal deverá ser sem defeito a fim de que a oferta seja aceita. Aí, na época de Malaquias, o que estava acontecendo com as ofertas? Estavam roubando. Hein? Cego, defeito. Estavam roubando. Mas não tinha um princípio já estabelecido? Então, vejam bem que no tempo do profeta Malaquias, nós vamos ver que o povo entra pelo mesmo caminho da desobediência. Entra pelo mesmo caminho. Aqui você vai ver toda a descrição do amor de Deus por Jacó e tudo mais. Deus amou a Jacó, aborreceu a Esaú. Né? E aí vem aqui a reprovação dos sacerdotes. O filho honra, capítulo 1, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Não é cinismo? Em que? Em que nós desprezamos o seu nome? Hein? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Então, o que os sacerdotes estão recebendo? Sabem a lei, mas não cumprem a lei. A lei diz que tem de ser sem defeito. O que eles estão aqui nessa época? Qualquer coisa serve, né? Traz aí para nós, não tem problema não. Por quê? Já vão fazer igual aquele lá, né? A gente oferece aí, tira lá o minhãozinho, é o mesmo, tá aí, tá? Tira o minhão, tira do lagarto, né? Os termos lá dos cariocas, né? O chão, o patinho, né? Isso aí, vamos fazer aí um medalhão e tal. Estão nem aí, não querem nem saber, qualquer coisa serve, né? Para Deus qualquer coisa serve. E Deus diz, tem critérios para receber a oferta. Ele diz, então vai lá, apresenta esse seu governador, leva esse animal cego lá para o seu governador, para ver se ele vai aceitar, para o seu príncipe, leva lá. E diz, olha aqui, diz o Senhor dos Exércitos, agora, pois suplicai o favor de Deus e que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Então pega uma oferta que o Senhor diz para não apresentar a ele, ainda vai queima no altar de Deus. Eu não tenho prazer em vós. Já pensou? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei da vossa mão a oferta. Por que Deus não vai aceitar essa oferta? Porque está totalmente contra o animal. Se um animal
defeituoso for oferecido, Deus não aceitará a oferta. Eles estão com a lei na mão, mas engavetaram. A lei está engavetada. Não querem obedecer. Eis aí o problema. E aí, verso o Senhor, e diz: mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível, e dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Então você observa bem o que há aqui, na hora de oferecer. O resto eu dou para Deus, o bom eu fico para mim. Estão vendo o critério que o povo usava? Esse animal aqui está defeituoso, então leva lá para o templo e oferece lá. E esse aí está bom, você deixa isso aqui é meu, isso aqui é meu. Gente, vocês observam bem a situação, né, que o povo de Deus chegou, e como isso é instrutivo para nós, né? E diz: pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande, rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é terrível entre as nações. Aí vocês vão ver, todo esse livro de Malaquias vai trabalhar exatamente essa questão. Os sacerdotes vão ser castigados por conta dessas ações. É a mesma coisa que acontece no tempo de Eli. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes, se não despropuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição. E diz: e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto. Você sabe o que é excremento, não sabe? Sabe, né? Você já foi no banheiro várias vezes, você sabe o que é aquilo ali, que é o excremento. Quando sai ali, você senta no vaso, você falou: vou jogar na cara de vocês. Vocês estão ouvindo, percebendo as imagens que Deus está usando aqui? É de um desdém. Assim como desdenham as ofertas de Deus, enganam, em contrapartida, Deus vem e desonra. E aqui diz: e eis que reprovarei a vossa descendência, tirarei excremento ao vosso rosto, excremento, aqui ó, excremento dos vossos sacrifícios. Ah é? Ok, você vai trazer o boi vai fazer lá, vai defecar, vou pegar isso aí, vou jogar na tua cara. Para pensar, você vê, para ser profeta, gente, para ser profeta como esse aqui, tem que ser macho, tem que ser homem, tem que ser homem de fibra, porque é Jeremias, é Ezequiel, é Daniel, já viu as missões que Deus deu a esses homens? Isaías, agora Malaquias, e você vai vendo, e aqui eles estão pegando quem? É um profeta que está fora do sistema e condenando o sistema, vendo o erro, dizendo o erro, reprovando o erro. Mas é o profeta? É o Senhor. É a profecia de 23 de novembro de 2008. Estão até jogando pedra no meu vaso. É porque o vaso... qual é a culpa que o profeta tem? Mas, no entanto, não, isso aí é implicância do vaso. É porque não creem que Deus está falando. E não querem ser corrigidos. Conclusão: eu vou minguando a minha voz até parar de vez. Fala para quê? E agora aqui, vocês observam bem: atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados, e vocês ainda vão ficar lá numa poça de excremento. Percebe? Então sabereis que eu
vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca. Olha só, o início foi tudo bonitinho, tudo direitinho. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Até da iniquidade que outros iriam, ele apartou a muitos. Foi um desvio da iniquidade, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha a responsabilidade. Mas vós vos tendes desviado do caminho e, por vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos. É uma coisa do tempo de Eli. No finalzinho da história, é o último livro. A história está se repetindo. Tá? Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais ao aplicardes a lei. Vamos parar por aí, né? Não vou trazer mais exemplos não, porque é só para vocês verem que aqui nós estamos no ideal. É o que Deus quer. E aqui nós estamos vendo em que degenerou o sacerdócio. Que não seja assim conosco. Não vou nem falar mais aqui, vou deixar para uma hora aí no culto à noite, a gente vai voltar aqui o livro de Malaquias, mas só para vocês terem uma noção. Tá? A gente já está perdendo o oxigênio, eu estou com vontade de almoçar já, porque o negócio está sério, está estreito. Vamos à próxima pergunta. Vamos à próxima pergunta. Quinta pergunta. Quais as anormalidades que, se houvesse no animal, ele poderia ser oferecido e aceito, e quais as anormalidades pelas quais o animal seria rejeitado? 23 a 24. Vamos agora em contagem regressiva, tá? Vamos lá. 23 ao 20, 23 e 24. Ok. Que não poderá ter defeito. Se alguma pessoa apresentar uma oferta de paz, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por própria vontade, por vontade própria, o animal deverá ser sem defeito a fim de que a oferta seja aceita. Poderá ser um touro, tá? Aqui nós pegamos, né? Não ofereçam ao Senhor um animal cego, aleijado, defeituoso, ou um animal que tenha úlceras, sarna ou outras doenças da pele. Um animal dessas condições não deverá ser apresentado ao Senhor como oferta de alimento. É exatamente o que estava acontecendo em Malaquias. Eram esses aí que eram para o Senhor. E o restante, para eles. O bom fica para nós. O ruim vai para Deus. Um animal dessas condições não deverá ser apresentado ao Senhor como oferta de alimento. Vocês poderão apresentar como oferta feita por vontade própria um touro ou carneirinho com defeito, mas não poderão apresentá-lo como oferta para pagar um voto ou uma promessa. Tá? Não ofereçam ao Senhor qualquer animal que tiver os testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Isso não é permitido na terra de Israel. Então aí está a condição para que a oferta seja apresentada e aceita. E no tempo de Malaquias era tudo o contrário. Eram esses aí que iam para o altar de Deus. Em uma hipótese, pergunta 6, em uma hipótese de um estrangeiro oferecer uma oferta ao Senhor, que tipo de oferta não seria aceita e por que a oferta não seria aceita? Versículo 25. Também da mão do estrangeiro, nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus. É aqui que
né, nós oferecemos, nós falamos para vocês a respeito dessa expressão aqui, né, nenhum também não aceitem de um estrangeiro um animal nessas condições para o apresentar como oferta de alimento. Tranquilo. Para serem apresentados como alimento, aqui é usado esse termo, oferta, como pão, né? Como pão aqui do vosso Deus. Isso é uma expressão muito específica, né, do versículo 25. Estes animais são defeituosos e Deus não os aceitará. Então, se eles têm a lei na mão, aí aplica a lei parcialmente, não é? Então, o que é bom, eu fico para mim. O que é ruim, eu ofereço para Deus. O resto, não é? Desprezível. E aí a mesa do Senhor passa a ser considerada como desprezível. E Deus não aceita e faz aquela severa reprovação. Então, isso é muito, muito importante. Então, et lechem, aqui, lechem Elohechem, o pão do vosso Deus. Takrivo, e apresentareis et lechem Elohechem, do vosso Deus. Então é por isso que é chamado lá de a mesa do Senhor, né? Porque quando eram apresentados no altar, então era como se fosse apresentados como se fosse a mesa do Senhor. E depois, no Novo Testamento, vem a mesa do Senhor. Aí a mesa do Senhor, qualquer coisa também serve, né? Pão, biscoito, torrada, né? Pão fermentado. Teve um sujeito num debate, uma vez que ele chegou e falou, não, se lá não tiver, na hora não tiver como fazer a ceia do Senhor com pão, que pão para ele não é pão ázimo, não. É pão comprado na padaria. Né? Então pode ser com biscoito e Coca-Cola. É o liberalismo teológico que faz, é isso aí. Você tem uma ideia. Para a mesa do Senhor, qualquer coisa serve. Né? Qualquer coisa serve. Né? Batismo também, qualquer lugar serve. Né? Qualquer lugar serve. Não é em rio só, não, pode ser rio, piscina, né? Pode ser de combata, pode ser de sunga, e estão fazendo aquela bagunça aí. Aí depois acaba, né, vem perseguição, mas tem que vir, gente. Não tem condição não. Não tem condição não. Mas vamos aqui à próxima pergunta. Estamos terminando. Vocês já estão com apetite, mas os cozinheiros estão trabalhando lá em nosso favor. Oh, glória! Próxima pergunta. Com quantos dias de nascido o filhote do boi, do carneiro e da cabra poderia ser oferecido em oferta queimada e o pai com o filho no mesmo dia podia? Então, versículos 26 a 28, tinha uma restrição aqui. E o Senhor Deus disse também a Moisés, quando nascer um bezerro, um carneiro ou um cabrito, ele ficará com a mãe 7 dias. Do 8º dia em diante, o animal poderá ser apresentado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Não matem no mesmo dia para os oferecerem em sacrifício uma vaca e seu bezerro. Então, tinha essa separação. Até por uma questão, né, um critério que foi estabelecido, né, a vaca tem ali o seu bezerrinho, né, tem o seu bezerrinho, aí daqui a pouco ele vai ser oferecido como oferta ao Senhor, aí mata a vaca, né, e mata o bezerrinho, né, vai ver ali a mãe, né, e a mãe vai ver o filhinho ali. Então, até por uma questão não humanitária, não. Os bichinhos também são gente, como dizia o ministro lá. Eles têm sentimentos. Sentimento, certa coisa, então. Agora vocês observem bem que tem um outro detalhe nessa questão. O que esses animais tinham a ver com o pecado do povo? É o mesmo que Jesus tinha a ver com o nosso pecado. Nada.
Um animal inocente que não tem nada a ver, pagar pela culpa do pecador. Então vocês observam bem, o pobre do inocente do animal vai morrer por causa do pecador. Vai ter que sofrer aquela morte, né? Poderia viver, mas tem que sofrer a morte por causa do pecador. Aí, o que acontece com Jesus, que é o antítipo? Tem de morrer por causa dos nossos pecados. O que ele tinha a ver com os nossos pecados? Absolutamente nada, mas ele preferiu ter tudo a ver com os nossos pecados, porque se não fosse ele morrer, nós não teríamos o perdão. Tá? Então, ele inocente, o cordeiro inocente, imaculado, é oferecido por causa dos nossos pecados. Viu o paralelo? Não matem no mesmo dia para os oferecerem um sacrifício, uma vaca e o seu bezerro, uma ovelha e o seu carneirinho, ou uma cabra e o seu cabritinho. Tá? Então isso não poderia acontecer. Terminando. O que deveria ser observado pelo ofertante que fazia oferta voluntária? Até que dia ela deveria ser comida e o que devia ser guardado pelos israelitas? Versículos 29 ao 33, assim a gente fecha a nossa lição de hoje. Quando apresentarem uma oferta de gratidão a mim, o Senhor Deus, sigam as leis a respeito dos sacrifícios, a fim de que eu os aceite. Então, o que Deus está mandando aqui? Sigam as leis que eu estabeleci. Era o que estava acontecendo no tempo de Malaquias? Não. Era o que estava acontecendo no tempo de Eli? Não. E aí, o que acontece? Deus não aceita. Deus não aceita. Comam a oferta toda no mesmo dia e não deixe sobrar nada para o dia seguinte. Naquela época, inclusive, tinha a questão do estragar, né? Não tinha freezer, não tinha geladeira, não tinha nada que se conservasse os alimentos, então também era uma precaução por conta desse processo de deterioração. Aí comam a oferta toda no mesmo dia e não deixem sobrar nada para o dia seguinte. Mais uma vez a frase, eu sou o Senhor. Ani Yavé, eu sou o Senhor. Comam a oferta no mesmo dia e não deixem sobrar nada. O dia seguinte eu sou o Senhor. Tá? Obedeçam, 31, obedeçam as minhas leis. Eu sou o Senhor. Chega lá na frente, não obedece. Chega lá na frente, tudo explicado na lei, não faz. Vem as consequências. Não façam nada que profane o meu santo nome. Que todo o povo de Israel confesse que eu sou santo, e eu sou o Senhor, e dediquei vocês a mim. Eu os dediquei a mim. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Então, novamente aqui, Ani Yavé, é repetitivo, tentando incutir na cabeça desse povo, que lá na frente vocês vão ver que não entrou e ficou, nem na cabeça dos sacerdotes. Não ficando nos sacerdotes, cujos lábios deveriam ensinar, ter o conhecimento para poder ensinar a lei, nada disso acontecia. Então, fechando a nossa reflexão de hoje, nós vamos perceber que tudo isso acontece para que lá na frente nós tivéssemos a condição de ver o que o Filho de Deus tem a ver com esses sacrifícios que são aqui oferecidos. E aí nós vamos perceber que entre tipo e antítipo há toda essa relação. Ou seja, nós vamos ver que o sumo sacerdote é perfeito. Tá? Então, apontando para Jesus como sumo sacerdote. As ofertas também, sem defeito, devem ser perfeitas, apontando para Cristo como sendo a oferta perfeita apresentada por Deus. O capítulo 10, mostra que esses sacrifícios são transitórios e nós vemos que esta lei toda que está sendo estudada por nós
Então, ora, visto que a lei tem sombras dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Então, elas são tipos, por isso devem ser analisadas hoje tipologicamente. Mesmo assim, nós aprendemos muitas coisas no que diz respeito ao trato com respeito às ofertas sagradas, que tem uma boa aplicação para os nossos dias. E aí ela não era a imagem real das coisas e nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se a recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste ou me preparaste, não deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oração pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Agora sim, vem o sacrifício perfeito. E diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o exercício sagrado, o serviço sagrado, e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos, sempre quantos estão sendo santificados. Agora, o modo através do qual nós somos santificados é através desse sacrifício que Jesus fez e o Espírito Santo que está em nós. Disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscrevereis. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então aí nós vemos que em Jesus é cumprido todo esse aspecto tipológico das ofertas e sacrifícios segundo a lei, como também do sumo sacerdócio que era exercido segundo a lei. Ele é o cumprimento disso. E num Steiner, no desenvolvimento, nós vemos que ele é o sacrifício perfeito e ele é o sumo sacerdote perfeito, que abre para nós um espaço. Ora, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, um que, como nós, em tudo foi tentado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para alcançarmos graça e acharmos misericórdia, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então agora, 24/7, nós temos acesso a esse sumo sacerdote. Na hora do nosso aperto, podemos clamar para ele, e ele não vai ver em nós uma coisa estranha que aconteceu, porque ele encarnou, tomou a natureza humana e entende muito bem o que nós passamos. Tá? Então, que o Senhor nos abençoe e que agora nós é que somos esse sacrifício que deve ser oferecido a Deus. Oferecei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ao estudarmos essa lição de hoje, quanta coisa foi acrescentada ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, e isso deve trazer como resultado o quê? Renovação, transformação. Que o Senhor nos abençoe.
ויקרא, פרק כ"ב. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל אהרון ואל בניו, וינזרו מקודשי בני ישראל, ולא יחללו את שם קודשי, אשר הם מקדישים לי. אני אדוני. אמור עליהם לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקודשים אשר יקדישו בני ישראל לאדוני, וטומאתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מלפני. אני אדוני. איש איש מזרע אהרון, והוא צרוע או זב, בקודשים לא יאכל, עד אשר יטהר. והנוגע בכל טמא נפש, או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, או איש אשר ייגע בכל שרץ אשר יטמא לו, או באדם אשר יטמא לו, לכל טומאתו. נפש אשר תיגע בו, וטמאה עד הערב. ולא יאכל מן הקודשים, כי אם רחץ בשרו במים. ובא השמש וטהר, ואחר יאכל מן הקודשים, כי לחמו הוא. נבלה וטרפה לא יאכל לטומאה בה, אני אדוני. ושמרו את משמרתי, ולא יישאו עליו חטא, ומתו בו, כי יחללוהו. אני אדוני מקדשם. וכל זר לא יאכל קודש, תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, הוא יאכל בו, ויליד ביתו הם יאכלו ולחמו. ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כנעוריה, מלחם אביה תאכל, וכל זר לא יאכל בו. ואיש כי יאכל קודש בשגגה, ויסף חמישיתו עליו, ונתן לכהן את הקודש. ולא יחללו את קודשי בני ישראל, את אשר ירימו לאדוני, והשיאו אותם עוון אשמה, באוכלם את קודשיהם, כי אני אדוני מקדשם. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל אהרון ואל בניו, ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם, איש איש מבית ישראל, ומן הגר בישראל, אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם, אשר יקריבו לאדוני לעולה, לרצונכם תמים זכר, בבקר, בכסבים ובעזים. כל אשר בו מום לא תקריבו, כי לא לרצון יהיה לכם. ואיש כי יקריב זבח שלמים לאדוני, לפלה נדר או לנדבה, בבקר או בצון, תמים יהיה, לרצון, כל מום לא יהיה בו. עברת או שבור, או חרוץ או יבלת, או גרב או ילפת, לא תקריבו אלה לאדוני, ואישה לא תתנו מהם על המזבח לאדוני. ושור ושה שרוע וקלות, נדבה תעשה אותו, ולנדר לא ירצה. ומעוך וחטות ונתוק וחרוט, לא תקריבו לאדוני, ובארצכם לא תעשו. ומיד בן נחר לא תקריבו, את לחם אלוהיכם מכל אלה, כי מושחתם בהם, מום בם, לא ירצו לכם. וידבר אדוני אל משה לאמור. שור או חסב או עז כי ייוולד, והיה 7 ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה לאדוני. ושור או שא, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. וכי תזבחו זבח תודה לאדוני, לרצונכם תזבחו. ביום ההוא יאכל, לא תותירו ממנו עד בוקר, אני אדוני. ושמרתם מצוותי ועשיתם אותם, אני אדוני. ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל. אני אדוני מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני.